Boa noite. Diretamente dos estúdios da TV Tem, começa agora o debate entre os dois candidatos à Prefeitura de Sorocaba que estão no segundo turno da eleição deste domingo. O debate é uma excelente oportunidade para você, eleitor, tomar a sua decisão na hora de escolher o prefeito que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Examine com calma as propostas, avalie o desempenho de cada um e vote consciente no domingo. Aqui no nosso estúdio recebemos hoje Rodrigo Manga, do Republicanos, e Jaqueline Coutinho, do PSL. A ordem dos candidatos aqui no estúdio foi sorteada em uma reunião pela internet com a participação dos representantes dos partidos políticos. Vale registrar que nós estamos cumprindo todas as medidas sanitárias de proteção contra a Covid-19. Mas, antes de começarmos o debate, vamos conhecer as regras. Elas foram elaboradas pelo Núcleo de Eleições da Globo e serão seguidas pelas afiliadas de todo o país onde há segundo turno. Veja as regras. Serão 3 blocos. No primeiro bloco, os temas para as perguntas serão livres. Os candidatos perguntam entre si. No segundo bloco, os temas serão determinados por sorteio. E no terceiro, tem mais uma rodada com temas livres e as considerações finais dos candidatos. A ordem em que cada candidato pergunta já foi definida em sorteio. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. O tempo das considerações finais está previsto em 2 minutos, mas podem ocorrer alterações de acordo com o andamento do debate. Vamos começar então, esse que é o último debate de todo o processo eleitoral e pela regra e pelo sorteio, quem abre esse primeiro bloco do debate é o candidato Rodrigo Manga. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite especial a você, cidadão sorocabano. Jaqueline, a senhora sendo da área de segurança pública e estando como prefeita na cidade de Sorocaba, sabe me dizer, e a toda a população sorocabana, quantas escolas foram furtadas ou invadidas na gestão Jaqueline Crespo e quantas exclusivamente na gestão estando a senhora como prefeita? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos, a todas as sorocabanas, os sorocabanos. A gestão, na realidade, não é Jaqueline Crespo. O ex-prefeito foi cassado e eu assumi na sequência por uma sucessão natural. Foram 65 escolas que foram furtadas, danificadas, sofreram essas depredações, mas nós já providenciamos, já temos a licitação em curso para o vídeo monitoramento e será nas 160 escolas da cidade. E também falando sobre segurança, nós já temos também o patrulhamento, que é o Protege Escola, assim como temos 40 escolas com alarme. O patrulhamento Protege Escola, ele é feito pela GCM nas escolas em que há maior vulnerabilidade, maior risco de serem furtadas ou depredadas. E esses alarmes que nós temos, inclusive, um deles foi acionado esses dias, uma escola que ia ser furtada, estava em curso o furto, foi acionado o alarme, imediatamente a GCM se deslocou ao local e lá prendeu o indivíduo que estava tentando praticar o furto. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. A senhora errou, candidata. Foram 303 invasões e furtos em escolas e creches da rede municipal. Somente nesse 1 ano e meio que a senhora está à frente da prefeitura, foram 88 escolas que foram invadidas e furtadas. Por isso que nós vamos trazer para cá um modelo semelhante de Barueri, onde lá tem o COI, o Centro de Operações Integradas, que trabalha junto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal, a Prefeitura, a Defesa Civil e o SAMU. E nós vamos monitorar todos os prédios públicos, todas as escolas. Até porque, quando a gente fala em monitorar escolas, nós estamos falando da segurança daquele que é o bem maior que nós temos, que são as nossas crianças. E como que o pai vai ficar tranquilo em levar o seu filho na escola, sendo que aproximadamente é como se fosse 2 vezes
todas as escolas da cidade furtadas e invadido no mesmo ano, numa mesma gestão. Então, esse número está bem diferente, mas no governo Rodrigo Manga nós vamos resolver isso. Candidata, 45 segundos para a sua tréplica. Na realidade, foram 65 escolas, porém houve furtos e depredações mais de uma vez em determinadas escolas. E com relação ao COI, veja que nós já temos o COI, que é o Centro de Operações especializado em inteligência aqui em Sorocaba. E ele funciona com um sistema de video wall, faz o monitoramento através de câmeras de inteligência e faremos muito mais nos próximos 4 anos. Com programas e sistemas analíticos de inteligência artificial para melhorar cada vez mais a segurança. E veja que Sorocaba é considerada uma das cidades com menor índice de furtos, roubos e homicídios. Candidata Jaqueline Coutinho, agora quem faz a pergunta para o candidato Rodrigo Manga, a senhora tem 30 segundos. Candidato, o senhor tem falado muito do seu programa habitacional com doação de 14 mil moradias para cobrir o déficit habitacional de Sorocaba. Direto e reto. A população e eu ainda não conseguimos entender sua fórmula mágica. Por favor, explique novamente. Candidato Manga, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Jaqueline, esse será o maior programa habitacional da história da cidade de Sorocaba, o Casa Nova Sorocaba. Quando é feito um empreendimento, um loteamento, ficam as áreas institucionais, que era para a prefeitura colocar ali UBS, creches, e nada foi feito. Esses terrenos ficaram abandonados, viraram ali lugares de entulho, mini Cracolândia. A prefeitura vai ceder esses terrenos para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos serão doados para as pessoas de baixa renda ou que fazem parte do Bolsa Família ou até mesmo que moram em área de risco. A outra parte dessas casas e apartamentos serão vendidos a preço muito abaixo do mercado, uma vez que a construtora vai apenas fazer o edifício, a construção civil, o terreno, como eu disse, está sendo cedido pela própria prefeitura, então vai abater esse valor do imóvel e as pessoas que pagam aluguel vão poder ter a chance de ter a sua casa ou apartamento próprio pagando um valor bem menor do que eles pagam de aluguel. Vai ser aquela chance daquele casal que casou e mora no fundo da casa dos pais e vai poder ter a sua casa própria, o seu canto próprio. Também daquele trabalhador que trabalhou a vida inteira, mas não teve condições de ter a sua casa própria. Nós vamos atender, Jaqueline, 14 mil famílias em Sorocaba que hoje não têm moradia digna. Volto a repetir, será o maior programa habitacional da história da cidade, tão bom que a senhora chegou a copiar no seu plano de governo. Candidata, agora a senhora tem 1 minuto para a sua réplica, por favor. Na realidade, eu não copiei, o meu modelo é outro, é um modelo possível de ser realizado. O seu modelo não dá. O senhor até fala no seu programa, é mais ou menos assim. Na administração pública não tem mais ou menos assim. Tem que seguir regras, tem que seguir a lei. Veja que para doar 14 mil moradias, a construtora teria que fazer 60 mil moradias. E não tem espaço público, não tem terreno público que comporte 74 mil moradias. Não se esquecendo que quando a gente coloca o terreno, a prefeitura dá o terreno, esse terreno entra no imóvel com um valor mais ou menos de 15%. Ou seja, os outros 85% obrigatoriamente terão de ser financiados. Imagine, candidato, 74 mil moradias, como seria o desordenamento urbano. Haveria uma séria dificuldade, porque o planejamento urbano ficaria dificultado. Candidato, 45 segundos agora. Candidato, eu percebo que toda vez que a gente se encontra, a senhora pergunta e não consegue entender esse plano. Mas eu queria que a senhora perguntasse para o arquiteto Tiago, que é concursado da prefeitura e trabalha, Tiago da Guia, trabalha na Secretaria de Habitação, é professor da Uniso, do curso de arquitetura e também é mestre em arquitetura aqui na cidade de Sorocaba. Ontem ele fez um vídeo, ele que é funcionário da prefeitura, a qual a senhora é prefeita e está na Secretaria de Habitação, falando que esse plano é totalmente viável. E só para explicar mais uma vez para a senhora, são 14 mil moradias no total. Vai dar para fazer, não vai onerar o município. Esse tipo de parceria já existe hoje na iniciativa privada. Nós só vamos trazer esse modelo para o poder público e atender você, que precisa de moradia digna. Conte sempre comigo. Dando sequência nesse bloco, quem faz perguntas, agora é a vez do candidato Rodrigo Manga. O senhor tem 30 segundos, candidato.
Candidata, ontem a Associação Comercial, a Associação dos Engenheiros, o CIESP e o Fiesp entregaram um manifesto para a senhora, onde eles deixam muito claro em um dos itens que Sorocaba está desacreditada no quesito planejamento. E isso tem preocupado muito essas associações que são extremamente importantes para o desenvolvimento da cidade. A senhora concorda com eles que a cidade de Sorocaba não tem planejamento? Ou o que a senhora vai fazer a respeito disso? Candidata, 1 minuto e meio para a sua resposta. Na realidade, candidato, senhoras, senhores, em nenhum momento a associação comercial ou entidades falou ou mencionou que a prefeitura está desacreditada. Eles apontaram algumas circunstâncias que devem ser ajustadas, melhoradas. E isso é natural em qualquer prefeitura. A gente caminha e ao longo do caminho, ao longo do tempo que você está governando, você tem que fazer ajustes para melhorar sempre. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acelerar a aprovação de projetos. Isso vamos fazer com um programa de aprovação online de projetos. Também vamos organizar diálogo permanente com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Nós também estaremos sempre observando que o Código de Obras tem que ser mudado. O Código de Obras já está com estudos para ser atualizado. Candidato, ela tem tempo ainda, a senhora, 1 minuto então para a réplica, candidata. Bom, como a candidata, todas as perguntas ela tenta falar que é mentira, em vez de responder à altura, eu vou estar postando nas minhas redes sociais esse manifesto e mostrando o item que é exatamente isso. Eles falam, Associação Comercial, Associação dos Engenheiros, falam que Sorocaba está longe, está desacreditada no quesito planejamento. Por isso que no meu governo, nós vamos criar o CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que é um laboratório de projetos e captação, onde a gente vai trabalhar junto ao governo federal, ao governo estadual e à iniciativa privada, para que a gente venha ter projetos e propostas para o desenvolvimento da nossa cidade. É importante lembrar que essa falta de planejamento citada pela Associação Comercial e pelo CIESP fez com que a Prefeitura perdesse, nessa atual gestão, 40 milhões de reais de recursos que foram disponibilizados nos ministérios através do governo federal. Então, o CAD vai impedir que a gente perca esse recurso no momento de crise, onde a gente precisa aplicar o dinheiro e dar a resposta que a população precisa. Candidata, agora a sua réplica com 45 segundos. Na realidade, não houve perda de projetos da ordem de 40 milhões. Os projetos foram apresentados, porém não houve o retorno dos ministérios. Foram apresentados dentro de um critério técnico. E agora nós conseguimos, em projetos, 30 milhões de reais do MEC, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para construir 6 escolas, assim como ampliar, reformar mais 2 escolas. E veja que através de ações mitigatórias, compensatórias, a gente está conseguindo mudar a iluminação da cidade, sem a necessidade de taxação. Várias vias já estão sendo iluminadas com lâmpada LED, que garante mais segurança e melhor visibilidade. Continuando esse primeiro bloco, em que os candidatos fazem pergunta entre eles, com temas livres, agora é a vez de Jaqueline Coutinho fazer a pergunta para o candidato Rodrigo Manga. A senhora tem 30 segundos, candidata. Candidato, quanto custará para viabilizar seu plano de estender o funcionamento de 32 UBSs até às 22 horas, transformar 3 UBSs em PA e realizar o convênio com o Albert Einstein? Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Não custará nada mais do que já é gasto pelo município. Eu tenho conversado bastante com os gestores da cidade, Padre Flávio, senhor Pascoal do Bos, e todos eles são unânimes em dizer que o que está acontecendo no problema não é falta de recurso, é a maneira que a gestão é feita. A primeira coisa que nós vamos fazer é zerar as filas de exame, consultas e cirurgias, semelhante foi feita na cidade de São Paulo, em parceria com os hospitais privados, para acabar com essa humilhação que a população tem na questão da saúde. Depois, nós vamos colocar médico nas UBSs, igual foi feito em Paraisópolis e Campo Limpo, que são bairros de São Paulo, de 13 UBSs, foi feita gestão compartilhada junto com o Hospital Albert Einstein, que garante médico no bairro. Então, os médicos que atendem como especialistas, como clínico geral e são especialistas e estão hoje na unidade básica, vão para a policlínica, impedir que essa fila volte a aumentar. E a população não vai mais precisar ir até ao PH,
Porque se você não sabe, o atendimento de imunidade pré-hospitalar teria que ser algo de urgência e emergência. E não é o que acontece. Hoje você não tem médico no seu bairro, você tem que ir para o PH, porque você não tem clínico geral. Tudo isso, candidata, vai gerar uma economia, porque fica muito mais barato você atender na unidade básica. Nós vamos estender os horários de todas as UBSs até as 22 horas e transformar 3 delas em PA 24 horas. A do Parque São Bento, a do Júlio de Mesquita e o da Aparecidinha. Uma vez que a do Carandá já foi transformada a pedido nosso, mas segundo informações, volto a repetir, estão falando que está sem médico. Candidata, agora a sua réplica com 1 minuto. O senhor mente, a UBS do Carandá, que nós transformamos em unidade em PA 24 horas, unidade mista, UBS, PA, 24 horas, gente, ela tem médico, tem insumos, tem toda a equipe formada. Isso aí, se vocês forem lá, vocês vão verificar. E ele não respondeu a pergunta. Ele foi, voltou e não falou qual seria o gasto para fazer isso que ele está falando. UBS 24 horas, UBS até 22 horas, PA 24 horas e o convênio com a Albert Einstein. Nós teríamos um acréscimo para fazer isso que ele está falando de 94,5 milhões no orçamento. Só que o nosso orçamento não comporta isso. Tanto é que ele fala que iria economizar em outras ações, mas não falou qual seria a economia. Ou seja, é impossível fazer. Do ponto de vista da nossa conta, da prefeitura, não dá para fazer isso aí. 45 segundos agora, candidato. Candidata, a senhora mais uma vez falou que eu minto. Eu não vou retrucar, porque eu não vou rebaixar esse debate ao nível que a senhora tem feito essa campanha eleitoral. Nós vamos fazer aqui propostas, não usei 1 segundo para atacar ninguém. Você que está me assistindo e usa a saúde pública, está bem aí? Você que mora na UBS, você que mora no Vitória Régia e tem que ficar numa fila a madrugada toda, fica em média de 200 pessoas, para pegar uma senha. 30 pegam essa senha para marcar uma consulta para que daqui 60 dias passar num clínico geral. Se precisar passar no especialista, demora 2 anos. Se precisar de uma cirurgia, 3 anos. Será que sou eu que estou mentindo? Será que Sorocaba está bem na área da saúde? Ela sabe que não está, mas ela prefere atacar e fazer esses ataques maldosos em todo momento. Eu não vou partir para esse lado. Eu quero melhorar a cidade de Sorocaba. Conte comigo. Bom, assim nós terminamos esse primeiro bloco do debate entre os candidatos que estão no segundo turno na disputa para a Prefeitura de Sorocaba. Daqui a pouquinho estamos de volta. A TV tem nas eleições 2020.